Olá, pessoal. Essa noite, você consegue sentir o peso de 4.000 anos sussurrando através das areias do tempo? Há algo profundamente perturbador sobre civilizações que simplesmente desaparecem. Não como Atlântida, envolta em mitos e lendas, mas como o Império Acádio, real, documentado, e ainda assim perdido de uma forma que desafia nossa compreensão moderna. Imagine por um momento que você está caminhando através de um museu silencioso nas primeiras horas da madrugada. Suas pegadas ecoam suavemente contra o piso de mármore enquanto você se aproxima de uma vitrine empoeirada. Dentro dela, um pequeno cilindro de argila, não maior que seu dedo mindinho, gravado com símbolos que parecem dançar sob a luz fraca. Alguns segredos, talvez, devessem continuar enterrados nas areias onde foram encontrados. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo esta noite e que horas são aí. Há algo reconfortante em saber que não estamos sozinhos nesta jornada através dos corredores sombrios da história. O Império Acádio foi o primeiro império verdadeiro da humanidade. Não uma cidade-estado que cresceu demais, não uma aliança temporária de tribos, mas uma máquina imperial deliberada e sofisticada que surgiu por volta de 2334 a.C. Seu fundador era um homem cujo nome ainda ressoa como um sussurro nas escavações arqueológicas, Sargão de Akkad. Mas aqui está o primeiro mistério que nos acompanhará esta noite. Ninguém sabe onde ficava Akkad. A capital do primeiro império do mundo simplesmente sumiu. Não foi destruída por terremotos. Não foi engolida pelo mar. Ela existiu. Governou o mundo conhecido por mais de 180 anos, e depois se desvaneceu como fumaça, deixando apenas ecos em tabletes de argila espalhados por todo o Oriente Médio. É como se alguém tivesse deletado cuidadosamente uma cidade inteira do Google Maps da antiguidade, mas esquecido de apagar todas as referências a ela nos arquivos. E esses arquivos contam uma história que desafia tudo o que pensávamos saber sobre as origens da civilização. Você sabia que existem mais de 50 civilizações perdidas que os arqueólogos ainda não conseguiram localizar? Cidades inteiras mencionadas em textos antigos, descritas em detalhes pelos contemporâneos, mas que simplesmente se recusam a ser encontradas. Akkad é apenas a mais famosa delas, talvez porque sua perda seja mais pessoal. Não foi esquecida. Foi deliberadamente apagada. Nas próximas horas, você vai descobrir que o Império Acádio não era apenas o primeiro império da história. Era um experimento. Um teste de conceitos que ainda governam nosso mundo hoje. Propaganda estatal, culto à personalidade, networks comerciais globais e algo mais sombrio. A arte de fazer civilizações inteiras desaparecerem quando não são mais convenientes. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. A areia do deserto iraquiano ainda sussurra histórias para aqueles que sabem escutar. E esta noite, na quietude reconfortante de seus lares, vocês vão ouvir os ecos de uma civilização que moldou secretamente tudo o que veio depois, incluindo os mistérios que ainda não conseguimos resolver sobre nosso próprio mundo. Você já parou para pensar por que tantas figuras históricas fundamentais têm a mesma origem misteriosa? Um bebê abandonado, encontrado flutuando em águas perigosas, destinado à grandeza, Moisés no Nilo, Rômulo e Remo no Tibre, e muito antes de todos eles, Sargão de Akkad no Eufrates. A lenda sussurra através dos milênios com uma consistência que faz os arqueólogos hesitarem entre o ceticismo científico e uma inquietação inexplicável. Segundo os próprios textos acádios, a mãe de Sargão era uma sacerdotisa que não podia revelar sua gravidez. Ela teceu um cesto de juncos, selou-o com betume, o mesmo material que mais tarde seria usado para construir a Torre de Babel, e colocou o bebê à deriva no rio Eufrates. Aki, um jardineiro real, encontrou o cesto entre os papiros que cresciam nas margens do rio. Há algo poeticamente perturbador nessa imagem. As mesmas mãos que cultivavam flores delicadas para os palácios da elite mesopotâmica, erguendo das águas o futuro conquistador do mundo conhecido.
Mas aqui está onde a história se torna estranha. Sargão cresceu não como um príncipe em exílio, mas como um copeiro na corte do rei Ur-Zababá de Kish. Imagine, o homem destinado a criar o primeiro império da história servindo vinho em taças de ouro para os mesmos reis que ele logo conquistaria. A arqueologia moderna descobriu algo fascinante sobre esses mitos do bebê abandonado. Eles aparecem em culturas que nunca tiveram contato entre si, separadas por milhares de anos e oceanos inteiros. Os astecas tinham Huitzilopochtli, os gregos tinham Perseu, os japoneses tinham Momotaro, todos encontrados flutuando em águas, todos destinados à grandeza. Alguns pesquisadores sugerem que isso representa um arquétipo universal do inconsciente coletivo humano. Outros, mais pragmáticos, argumentam que são simplesmente histórias inventadas por governantes que precisavam legitimizar origens humildes. Mas há uma terceira teoria, mais inquietante. Que talvez algumas dessas histórias sejam simplesmente verdadeiras, e que existe algo sobre certas águas, certos momentos, certos destinos. O nome Sargão significa rei legítimo, em acádio. Mas aqui está um detalhe curioso que poucos mencionam. Não era seu nome de nascimento. Seu nome verdadeiro se perdeu na história, substituído por este título que ele mesmo criou. É como se ele tivesse deliberadamente apagado sua própria identidade anterior, mantendo apenas a lenda do bebê das águas. Você consegue imaginar a frieza necessária para isso? Apagar seu próprio nome, sua própria história familiar, e substituí-los por uma narrativa cuidadosamente construída de origem divina? É o primeiro caso documentado na história de rebranding político, Minds. E foi tão eficaz que, 4.300 anos depois, ainda conhecemos apenas a versão que ele queria que conhecêssemos. Os textos cuneiformes preservados na biblioteca de Nínive descrevem Sargão recebendo visões durante seu tempo como copeiro. A deusa Inanna, que os gregos mais tarde chamariam de Ishtar, aparecia para ele em sonhos, sussurrando estratégias militares e revelando a localização de tesouros enterrados. Claro, isso pode ser apenas propaganda retroativa, ou pode ser algo mais perturbador. Existe um padrão estranho nos relatos de pessoas que encontram bebês abandonados em águas. Aki, o jardineiro que encontrou Sargão, mais tarde se tornou o primeiro-ministro do Império Acádio. A filha do faraó que encontrou Moisés acabou influenciando decisões que moldaram o Egito por gerações. É como se essas águas não apenas entregassem futuros conquistadores, mas também transformassem aqueles que os encontravam. A última parte da lenda de Sargão é talvez a mais intrigante. Disse que, na noite anterior à sua primeira grande vitória militar, ele voltou ao local exato onde havia sido encontrado no Eufrates. Sozinho, na escuridão, ele colocou suas mãos nas mesmas águas que quase o levaram. E sussurrou algo que fez as estrelas tremeluzir. Ninguém sabe o que ele disse naquela noite. Mas no dia seguinte, Sargão conquistou sua primeira cidade, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Você consegue imaginar o momento exato em que a guerra mudou para sempre? Não foi com a pólvora, não foi com os tanques. Foi há mais de 4.000 anos, quando Sargão olhou para as muralhas impenetráveis das cidades-estado mesopotâmicas e pensou: e se, ao invés de atacar as muralhas, eu simplesmente ignorasse que elas existem? Até Sargão, a guerra era algo quase ritualístico. Exércitos se encontravam em campos abertos, lutavam até que um lado se cansasse, e o perdedor pagava um tributo. Era civilizado, previsível e completamente ineficaz para construir impérios. As grandes cidades como Ur, Uruk e Lagash haviam prosperado por milênios porque suas muralhas eram simplesmente intransponíveis. Mas Sargão não era de uma grande cidade. Ele era um nômade, e os nômades pensam de forma diferente sobre fronteiras. Para eles, muralhas não são proteção. São prisões que impedem quem está dentro de se mover livremente. A primeira inovação de Sargão foi quase absurdamente simples. Ao invés de sitiar cidades, ele as isolava. Seus exércitos se moviam como fantasmas pelo território inimigo, cortando rotas comerciais, capturando caravanas, deixando as cidades morrerem de fome por dentro de suas próprias defesas.
É a mesma estratégia que os mongóis usariam 2000 anos depois. Mas Sargão a inventou quando o mundo ainda pensava que guerra era sobre quem tinha as muralhas mais altas. Há algo poeticamente cruel nessa abordagem. As cidades-estado haviam gastado séculos construindo defesas cada vez mais elaboradas, e Sargão simplesmente as tornou irrelevantes. Como um hacker moderno que ignora todas as camadas de segurança digital para atacar diretamente o operador humano. Mas a verdadeira revolução não estava na estratégia, estava na organização. Sargão criou o primeiro exército profissional permanente da história. Não milícias sazonais, não guerreiros que voltavam para casa plantar suas colheitas. Soldados que dedicavam toda a vida à arte da guerra, treinando juntos, lutando juntos, vivendo em quartéis que eram essencialmente universidades militares. Você sabia que existem evidências arqueológicas de que o exército acádio utilizava uniformes padronizados? Não apenas por praticidade, mas como arma psicológica. Imagine ser um defensor nas muralhas de Ur, olhando para o horizonte e vendo não uma multidão caótica de guerreiros, mas fileiras perfeitamente organizadas de soldados idênticos, movendo-se com a precisão mecânica de uma única mente coletiva. Os textos cuneiformes descrevem algo ainda mais inquietante. Sargão havia desenvolvido um sistema de comunicação à distância, usando espelhos de bronze polido e tochas posicionadas em torres. Seus generais podiam coordenar movimentos de tropas em tempo real através de centenas de quilômetros. Era como ter radiocomunicadores 3 milênios antes da invenção da eletricidade. Mas talvez o aspecto mais moderno da máquina de guerra Acádia fosse seu departamento de inteligência. Sargão mantinha redes de espiões em todas as grandes cidades, disfarçados como comerciantes, escribas, até mesmo sacerdotes. Eles não apenas coletavam informações militares, eles espalhavam propaganda, fomentavam dissidência interna, corrompiam oficiais locais. Existe uma tabuleta fascinante encontrada em Mari, que descreve como os agentes acádios conseguiram abrir os portões de uma cidade sitiada de dentro para fora, convencendo a população local de que Sargão era enviado pelos deuses para libertá-los de governantes tirânicos. É o primeiro caso documentado de guerra psicológica organizada. A arma mais mortal de Sargão, no entanto, não era feita de bronze ou ferro. Era feita de esperança. Ele oferecia algo que nenhum conquistador antes havia oferecido. A possibilidade de que um plebeu, qualquer plebeu, pudesse ascender à nobreza através do serviço militar. Seus soldados não lutavam apenas por pilhagem. Lutavam pela chance de reescrever suas próprias histórias. É perturbador pensar que essa promessa ainda ecoa em exércitos modernos, não é? A ideia de que a guerra pode ser um elevador social, que a violência organizada pode ser um caminho para a dignidade. Sargão não inventou apenas o primeiro império. Ele inventou o primeiro sonho americano. Você já segurou um carimbo pequeno em suas mãos e sentiu o peso da autoridade que ele carrega? Agora imagine que esse carimbo não apenas valida documentos, mas literalmente cria a realidade para milhões de pessoas. Os selos cilíndricos acádios eram exatamente isso. Pequenos objetos de pedra, não maiores que seu polegar, que continham em suas gravuras intrincadas o código genético de uma civilização inteira. Quando você rola um selo cilíndrico sobre argila úmida, ele deixa uma impressão contínua, como um filme em miniatura contando uma história. Mas essas não eram apenas decorações artísticas. Eram linguagens secretas, que apenas os iniciados conseguiam decodificar completamente. Cada símbolo tinha múltiplas camadas de significado: literal, religioso, político e algo mais profundo. Algo que os arqueólogos modernos ainda estão tentando compreender. A genialidade do sistema estava em sua simplicidade aparente. Para um camponês analfabeto, um selo mostrava apenas deuses lutando com monstros, heróis conquistando leões, cenas do cotidiano divino. Mas para um escriba treinado, o mesmo selo revelava informações precisas sobre hierarquias administrativas, códigos legais específicos, até mesmo instruções militares detalhadas. É como se cada selo fosse um QR Code ancestral, contendo camadas de informação que se revelavam dependendo do nível de acesso do observador. Mas há algo ainda mais fascinante. Muitos selos acádios contêm símbolos que simplesmente não deveriam existir.
constelações que não eram visíveis da Mesopotâmia, representações de animais de regiões que os acádios supostamente nunca visitaram, geometrias que antecipam descobertas matemáticas de milhares de anos. Um dos mistérios mais inquietantes é o chamado Selo do Observador. Encontrado em 1952, nas ruínas de uma biblioteca particular em Nippur, ele mostra uma figura sentada, observando algo através do que parece ser um instrumento óptico primitivo, apontado para o céu. O problema é que a astronomia telescópica só seria inventada 3.000 anos depois. Os arqueólogos inicialmente assumiram que era apenas uma representação simbólica, talvez um deus observando mortais. Mas análises mais detalhadas revelaram que as estrelas mostradas no selo correspondem exatamente à posição de planetas distantes em uma data específica, 15 de março de 2279 a.C. Uma data que, curiosamente, coincide com registros de luzes estranhas no céu, em várias cidades acádias. Mas aqui está onde a história fica realmente estranha. Quando pesquisadores modernos verificaram essa data usando software astronômico avançado, descobriram algo perturbador. Era o dia de um eclipse solar total, visível apenas de uma região muito específica do que hoje é o sul do Iraque, exatamente onde os textos acádios localizam a cidade perdida de Akkad. Você consegue imaginar a precisão necessária para calcular isso sem computadores, sem telescópios, sem sequer um sistema numérico avançado? É como se os acádios tivessem acesso a conhecimentos que transcendiam as limitações tecnológicas de sua época. Ou como se alguém estivesse sussurrando esses segredos em seus ouvidos. Existe um padrão curioso nos selos cilíndricos encontrados em diferentes regiões. Quanto mais distante de Akkad, mais normais eles se tornam. Os selos encontrados nas províncias mostram cenas convencionais, colheitas, rituais conhecidos, deuses familiares. Mas os selos encontrados próximos ao local onde Akkad deveria estar, esses contêm símbolos que desafiam qualquer tentativa de interpretação racional. O mais perturbador de todos é conhecido como o Selo dos Sussurros. Gravado em hematita negra, ele mostra uma figura humana rodeada por símbolos que, quando decifrados, formam uma mensagem em acádio arcaico. Aqueles que ouvem as vozes das águas profundas conhecerão o momento do retorno. Ninguém sabe o que isso significa. Mas várias expedições arqueológicas que tentaram localizar Akkad relataram experiências estranhas próximo a certas formações rochosas no deserto iraquiano. Sussurros em línguas desconhecidas, ecos de vozes onde não deveria haver eco, e uma sensação persistente de estar sendo observado por olhos que não conseguem ver. Talvez os selos cilíndricos fossem mais que símbolos de autoridade. Talvez fossem chaves para portas que algumas civilizações preferiram manter trancadas. Você já tentou encontrar algo que todos dizem que existe, mas que simplesmente se recusa a aparecer? Akkad é o equivalente arqueológico de procurar as chaves do carro. Você sabe que estão em algum lugar óbvio, mas quanto mais você procura, mais elas parecem estar brincando de esconde-esconde com você. Durante mais de 150 anos, arqueólogos têm vasculhado o Iraque em busca da capital do primeiro império da humanidade. Eles encontraram Ur, Uruk, Babilônia, até mesmo cidades mencionadas apenas uma vez em textos antigos. Mas Akkad continua sendo um fantasma que deixa rastros por toda parte, exceto onde deveria estar. O mais frustrante é que sabemos exatamente como Akkad deveria parecer. Textos cuneiformes a descrevem em detalhes quase arquitetônicos. Um palácio de 7 andares com jardins suspensos. Um porto fluvial capaz de receber centenas de embarcações simultaneamente. Muralhas duplas com torres de observação espaçadas precisamente a cada 200 cúbitos. Era como se os acádios tivessem deixado uma planta baixa detalhada, de uma cidade que se evaporou. Mas aqui está onde a busca por Akkad se torna verdadeiramente estranha. Expedições modernas descobriram algo perturbador. Existem pelo menos 7 locais diferentes no Iraque, onde evidências arqueológicas sugerem que Akkad deveria estar. Fragmentos de cerâmica real, fundações de edifícios que correspondem às descrições textuais, até mesmo sistemas de drenagem que coincidem com as especificações técnicas mencionadas em tabletes administrativos. É como se Akkad fosse uma cidade nômade, que existia em vários lugares ao mesmo tempo.
ou como se diferentes expedições estivessem encontrando ecos de uma mesma cidade que existiu em uma dimensão ligeiramente diferente da nossa. O arqueólogo alemão Robert Koldewey, famoso por descobrir a Babilônia, passou os últimos 20 anos de sua vida obcecado pela busca por Akkad. Seus diários, descobertos em 1982, revelam uma progressão inquietante de racionalidade científica para algo que beirava a obsessão mística. Nas últimas entradas, ele escrevia sobre sussurros nas escavações e sombras que se movem contra a luz. Uma das teorias mais fascinantes foi proposta pela arqueóloga britânica Joan Oates em 1967. Ela sugeriu que Akkad nunca foi uma cidade fixa, mas uma capital móvel, uma espécie de metrópole nômade que se deslocava seguindo padrões sazonais ou astronômicos. É uma ideia que soa absurda até você perceber que várias culturas posteriores realmente faziam isso. Os mongóis tinham Karakorum, que mudava de localização dependendo da estação, e alguns reinos africanos medievais operavam com capitais rotativas. Mas existe uma possibilidade ainda mais intrigante. E se Akkad não desapareceu? E se ela simplesmente mudou de nome tantas vezes que perdemos sua identidade original? Cidades mesopotâmicas frequentemente eram renomeadas por novos governantes. E após 4.000 anos de conquistas sucessivas, é possível que Akkad tenha se transformado em algo irreconhecível, escondida à vista de todos sob múltiplas camadas de história. Há algo profundamente poético no fato de que a primeira capital imperial da humanidade seja também a mais elusiva. É como se a própria Terra tivesse decidido manter alguns segredos. Ou como se Akkad tivesse se tornado algo mais do que uma simples cidade, transformando-se numa ideia que existe mais na memória coletiva do que em qualquer local físico específico. Os mapas acádios encontrados em outras cidades mostram Akkad sempre no centro, com estradas radiando dela como raios de sol. Mas quando arqueólogos tentam seguir essas estradas antigas, elas simplesmente se desvanecem na areia, como se levassem a lugar nenhum. Ou talvez, como alguns sussurram nas universidades durante as madrugadas silenciosas de estudo, elas levem a um lugar que não quer mais ser encontrado. A busca por Akkad continua. Tecnologia de satélite, radar penetrante, análise de solo por espectroscopia. Todas as maravilhas da arqueologia moderna foram aplicadas ao mistério. E ainda assim, a primeira capital imperial da história permanece tão esquiva quanto uma miragem no deserto, sempre parecendo estar logo além do próximo horizonte. Você consegue imaginar o momento exato em que um ser humano decidiu que ser mortal não era suficiente? Naram-Sin, neto de Sargão, não apenas governou o Império Acádio, ele se proclamou Deus vivo. E não de forma simbólica ou cerimonial, mas literalmente divino, exigindo que templos fossem construídos em sua honra e sacrifícios oferecidos em seu nome. A transformação de Naram-Sin de rei em divindade não aconteceu da noite para o dia. Os textos cuneiformes descrevem uma progressão inquietante ao longo de seus 37 anos de reinado. Primeiro, ele começou a usar a coroa com chifres, tradicionalmente reservada apenas para representações de deuses. Depois, ordenou que seu nome fosse precedido pelo símbolo cuneiforme da divindade em todos os documentos oficiais. Finalmente, ele construiu o que chamou de o Trono do Céu, um palácio-templo onde governava como Deus encarnado. Mas aqui está o que torna tudo isso verdadeiramente estranho. Funcionou. Durante décadas, o povo acádio realmente adorou Naram-Sin como uma divindade. Não por medo ou coerção, mas com devoção genuína. Escavações revelaram milhares de oferendas votivas depositadas em templos dedicados a ele. Ex-votos de pessoas comuns pedindo por curas, proteção, bênçãos. É como se, de alguma forma, ele realmente tivesse transcendido a mortalidade humana aos olhos de seus súditos. O processo de autodivinização de Naram-Sin coincidiu com uma série de vitórias militares que os próprios textos acádios descrevem como impossíveis. Ele conquistou regiões montanhosas que haviam resistido a todos os exércitos anteriores. Derrotou coalizões de inimigos que superavam suas forças em proporção de 10-1, e expandiu o império até fronteiras que permaneceriam inalcançadas por 1000 anos. Existe uma estela famosa conhecida como Estela da Vitória de Naram-Sin.
descoberta em 1898, que mostra o Rei Deus pisoteando inimigos caídos enquanto estrelas literalmente descem do céu para coroá-lo. O que é fascinante sobre essa representação é sua precisão astronômica. As estrelas mostradas correspondem exatamente a uma conjunção planetária rara que ocorreu durante seu reinado, visível apenas da região da Mesopotâmia. Mas se Naram-Sin realmente havia alcançado algum tipo de status divino, algo começou a dar errado nos últimos anos de seu reinado. Os textos falam de presságios sombrios, chuvas vermelhas que duravam dias, animais nascendo com deformidades, sacerdotes encontrados mortos em templos sem sinais de violência. E então começaram os sussurros. Vozes vindas de poços profundos, ecos em línguas que ninguém reconhecia, sombras que se moviam independentemente de quem as projetava. O mais inquietante era o fenômeno que os escribas chamavam de o silêncio dos deuses. Oráculos que haviam funcionado por séculos simplesmente pararam de responder. Rituais ancestrais perderam sua eficácia. Era como se as próprias divindades tivessem decidido se retirar do mundo humano, deixando apenas o eco de suas vozes antigas sussurrando avisos que chegaram tarde demais. Um tablete particularmente perturbador, encontrado nas ruínas de um templo em Sippar, descreve o último ano do reinado de Naram-Sin. O texto afirma que ele passava noites inteiras caminhando sozinho pelos corredores de seu palácio, conversando com sombras que respondiam com vozes de reis mortos. Seus conselheiros relatavam que ele frequentemente falava sobre o preço da transcendência e murmurava frases em línguas que nem mesmo os escribas mais eruditos conseguiam identificar. A morte de Naram-Sin é cercada por mistério. Oficialmente, ele morreu em batalha defendendo o império contra invasores bárbaros, mas textos não oficiais, descobertos em bibliotecas particulares, contam uma história diferente. Eles falam de um rei que simplesmente desapareceu uma manhã, deixando apenas vestes reais vazias em seu trono e um sussurro persistente ecoando pelos corredores do palácio. Talvez a lição mais perturbadora da história de Naram-Sin não seja que ele tentou se tornar um deus, mas que, por um tempo assustadoramente longo, ele realmente conseguiu. E quando os verdadeiros deuses finalmente notaram, eles não ficaram muito felizes com a competição. Você sabia que a primeira escritora conhecida da história não apenas criou literatura? Ela praticamente inventou o conceito de expressar emoções complexas através de palavras. Enheduanna, filha de Sargão e alta sacerdotisa de Ur, viveu há mais de 4.200 anos, mas seus poemas ainda fazem os cabelos da nuca se arrepiarem com uma intensidade que desafia a passagem dos milênios. O nome Enheduanna significa ornamento do céu, e ela fazia jus ao título de formas que seus contemporâneos mal conseguiam compreender. Não era apenas uma sacerdotisa cumprindo rituais ancestrais. Ela canalizava algo mais profundo, mais primordial. Seus hinos à deusa Inanna não eram simples orações, mas explorações psicológicas da natureza feminina divina que antecipavam conceitos que só ressurgiriam na psicologia moderna. Mas aqui está onde Enheduanna se torna verdadeiramente fascinante. Seus textos contêm profecias. Não vagas predições simbólicas, mas descrições específicas de eventos que só aconteceriam séculos depois de sua morte. Ela escreveu sobre torres que tocarão as nuvens e depois cairão, sobre águas que se tornarão veneno, sobre vozes que viajarão sem corpos através do ar. Existe um poema particularmente inquietante chamado As Lamentações da Noite, descoberto em 1927 em uma biblioteca de templo em Nippur. O texto descreve visões que Enheduanna alegava receber durante estados de transe profundo. Ela falava sobre espelhos escuros que mostram futuros não nascidos e sussurros vindos de águas que ainda não foram descobertas. O mais perturbador é que algumas dessas visões parecem descrever eventos da história moderna com uma precisão impossível. Uma passagem específica sempre fez os tradutores hesitarem antes de publicar. Vi homens voando em pássaros de metal, carregando sementes de luz que fazem cidades inteiras desaparecerem em clarões mais brilhantes que 1000 sóis. Quando esse texto foi traduzido pela primeira vez em 1945, logo após Hiroshima, o tradutor original guardou a descoberta em segredo por 3 anos, temendo as implicações.
Mas Enheduanna não era apenas uma visionária. Ela era uma política astuta. Como alta sacerdotisa de Ur, controlava uma das instituições religiosas mais poderosas da Mesopotâmia. Seus templos funcionavam como bancos, universidades, hospitais e tribunais simultaneamente. Ela efetivamente governava uma teocracia dentro do império de seu pai, usando seus dons proféticos para influenciar decisões políticas cruciais. O aspecto mais moderno de Enheduanna era sua compreensão da propaganda. Ela criou uma imagem pública cuidadosamente construída. A virgem sagrada que conversava com deuses, a poetisa inspirada que recebia versos diretamente da divindade, a mulher misteriosa cujos sussurros podiam fazer ou desfazer carreiras políticas. Era como se ela tivesse inventado o conceito de celebridade religiosa 3.000 anos antes de Hollywood descobrir como monetizar carisma espiritual. Existe uma história estranha sobre os últimos dias de Enheduanna. Segundo textos encontrados em Mari, ela passou suas últimas semanas gravando freneticamente em tabletas de argila, trabalhando dia e noite como se estivesse tentando capturar algo que estava escapando. Seus assistentes relatavam que ela murmurava constantemente sobre o tempo se esgotando e as vozes ficando mais fracas. A descoberta mais inquietante relacionada a Enheduanna aconteceu em 1982, quando arqueólogos encontraram sua tumba pessoal em Ur. Dentro dela, além dos artefatos esperados, havia uma coleção de tabletas seladas que ela havia ordenado que fossem enterradas com ela. Quando finalmente foram traduzidas, revelaram algo perturbador. Profecias detalhadas sobre a queda do próprio Império Acádio, escritas décadas antes dos eventos que descreve. Esses textos falam sobre filhos das montanhas que descerão como águia sobre carcaça, sobre o silêncio que tomará conta dos palácios, e sobre Akkad, tornando-se um nome sussurrado apenas pelos ventos. O mais arrepiante é a última linha. E aqueles que lerem estas palavras saberão que algumas vozes ecoam através do tempo, carregando aviso para ouvidos que ainda não nasceram. Talvez Enheduanna tenha sido mais que a primeira escritora da história. Talvez ela tenha sido a primeira pessoa a entender que palavras, uma vez escritas, se tornam imortais. E que algumas mensagens são destinadas não para os contemporâneos, mas para gerações futuras que ainda não sabem que precisarão ouvi-las. Você já parou para pensar como o mundo ficou pequeno tão rapidamente? Hoje compramos café do Brasil, eletrônicos da China e petróleo do Oriente Médio como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas essa rede global de comércio não começou com a internet ou navios a vapor. Ela começou há 4.000 anos, quando os acádios descobriram algo que mudaria para sempre a natureza do poder. Quem controla as rotas comerciais, controla o mundo. O Império Acádio não era apenas uma máquina militar. Era uma corporação multinacional disfarçada de civilização antiga. Sargão e seus sucessores entenderam algo que muitos impérios posteriores demoraram séculos para aprender. Conquistar territórios é caro e temporário, mas controlar o fluxo de bens essenciais é lucrativo e permanente. Imagine por um momento a genialidade fria desse sistema. Os acádios identificaram cada rota comercial importante entre a Índia e a Anatólia, entre o Golfo Pérsico e as montanhas do Cáucaso. Então, ao invés de simplesmente cobrar taxas, eles criaram uma rede de postos comerciais protegidos, pequenas fortalezas que ofereciam segurança, armazenamento e câmbio de moedas para caravanas viajantes. Era como se eles tivessem inventado a primeira versão das empresas de logística moderna. FedEx, Acadia, se você quiser. Exceto que, se você não usasse os serviços deles, havia uma chance muito alta de sua caravana desaparecer misteriosamente no deserto, vítima de bandidos, que, coincidentemente, nunca atacavam comerciantes sob proteção Acádia. Mas aqui está onde o sistema se torna verdadeiramente sofisticado. Os acádios criaram a primeira moeda internacional padronizada da história. Não moedas físicas, isso viria muito depois, mas um sistema de crédito baseado em pesos de prata verificados por selos oficiais. Um comerciante podia depositar prata em Ur e retirar o equivalente em Ebla, a 1.000 quilômetros de distância, usando apenas um tablete de argila como comprovante. É assombrosamente moderno, não é? Transferências eletrônicas de fundos, 3 milênios antes da eletricidade. E o mais impressionante
é que funcionava com uma precisão que faria inveja aos bancos contemporâneos. Arqueólogos encontraram milhares de tabletes comerciais acádios, e a taxa de discrepância nos registros é menor que 0,3%, mais precisa que muitos sistemas bancários do século XX. Existe uma descoberta particularmente fascinante feita em 1975 nas ruínas de Kenesh, na atual Turquia. Arqueólogos encontraram um arquivo comercial acádio, contendo correspondência entre comerciantes separados por mais de 2.000 quilômetros. As cartas revelam uma rede de comunicação comercial que funcionava com velocidade surpreendente. Uma mensagem enviada de Akkad podia chegar à Anatólia em menos de 3 semanas. Como eles conseguiam isso? O segredo estava num sistema de revezamento que prefigurava os correios montados medievais. Estações de correio acádias, espaçadas a intervalos de um dia de viagem, mantinham cavalos frescos e mensageiros especializados. Mais impressionante ainda, eles desenvolveram um código taquigráfico cuneiforme que permitia comprimir mensagens longas em tabletes pequenos e portáteis. Mas talvez o aspecto mais sinistro da rede comercial acádia fosse seu sistema de inteligência. Comerciantes acádios não eram apenas negociantes. Eram espiões. Cada caravana coletava informações sobre condições políticas locais, recursos disponíveis, pontos fracos militares das cidades visitadas. Era espionagem industrial e militar disfarçada de livre comércio. Os registros mostram que os acádios sabiam sobre uma rebelião em Mari 3 semanas antes dela acontecer. Sobre escassez de grãos no Egito antes dos próprios egípcios perceberem o problema. Sobre movimentos de tribos nômades nas fronteiras persas antes que representassem qualquer ameaça. Tudo através de sua rede de comerciantes inocentes. Existe um padrão estranho nos locais onde postos comerciais acádios foram estabelecidos. Invariavelmente, eles ficavam próximos a fontes de água doce, rotas de passagem natural e formações rochosas específicas que os textos descrevem como pedras que sussurram. Ninguém sabe exatamente o que isso significa, mas vários sítios arqueológicos acádios foram encontrados perto de cavernas com propriedades acústicas incomuns. Talvez os acádios tenham compreendido algo que esquecemos: que o comércio nunca foi apenas sobre bens materiais. Era sobre informação, sobre conexões, sobre criar dependências sutis que tornam a resistência impossível. Sua rede comercial não apenas transportava seda e especiarias, transportava o DNA cultural de uma civilização que ainda influencia como fazemos negócios hoje. Você já pensou sobre como é estranho que algumas línguas simplesmente morram? Não gradualmente, não por evolução natural, mas abruptamente, como se alguém tivesse simplesmente decidido parar de falar. O acádio fez isso 2 vezes. Morreu com a queda do império. Depois ressuscitou como língua de escribas e eruditos. E morreu novamente quando os últimos textos cuneiformes foram gravados por volta do século I. É como se o acádio fosse uma língua zumbi. Tecnicamente morta, mas que continuava sussurrando através de tabletes enterrados, esperando o momento certo para voltar a assombrar a humanidade. E, em certo sentido, foi exatamente isso que aconteceu quando arqueólogos do século XIX começaram a decifrar cuneiforme e descobriram que estavam ouvindo ecos de conversas que haviam cessado há 2.000 anos. A primeira morte do acádio foi traumática. Quando o Império Acádio entrou em colapso por volta de 2154 a.C., a língua oficial do Primeiro Império Mundial simplesmente desapareceu das ruas, dos mercados, dos palácios. Mas aqui está o que é fascinante. Ela não desapareceu completamente. Continuou sendo usada por escribas, sacerdotes e eruditos como uma espécie de latim mesopotâmico, uma língua sagrada para conhecimento especializado. Durante mais de 2.000 anos, o acádio funcionou como a língua franca da diplomacia e da religião no Oriente Médio. Faraós egípcios escreviam em acádio para se comunicar com reis hititas. Sacerdotes babilônicos preservavam textos religiosos em acádio. Era como se a língua tivesse transcendido sua origem imperial para se tornar algo mais profundo. Um código genético cultural que conectava civilizações através do tempo e do espaço. Mas existe algo perturbador sobre os textos acádios tardios. Quanto mais próximos da extinção final da língua, mais estranhos eles se tornam.
Textos do período Seleucida contêm palavras que não existem em nenhum dicionário acádio anterior. Construções gramaticais que desafiam as regras estabelecidas e referências a conceitos que parecem anacrônicos. Um exemplo particularmente inquietante é o Texto das Águas Profundas, descoberto em 1961 em uma biblioteca privada em Babilônia. Escrito em acádio tardio, ele descreve algo que os tradutores inicialmente assumiram ser uma metáfora religiosa. Máquinas que pensam como homens. Vozes que viajam através do ar sem corpos. Espelhos que mostram lugares distantes. Só décadas depois, com o advento da tecnologia moderna, esses textos começaram a soar menos como poesia e mais como profecia técnica. O aspecto mais misterioso do acádio é sua estrutura semítica extremamente arcaica. Linguistas descobriram que ele preserva formas gramaticais que devem ter existido nas línguas proto-semíticas milhares de anos antes dos primeiros textos conhecidos. É como se o acádio fosse um fóssil linguístico, uma janela para formas de pensamento humano que precedem a civilização registrada. Algumas teorias sugerem que o acádio não evoluiu naturalmente como outras línguas, mas foi deliberadamente estruturado para servir propósitos específicos: administração imperial, comunicação com divindades, preservação de conhecimentos esotéricos. Essa teoria ganha credibilidade quando você percebe que o acádio tem uma capacidade única para expressar conceitos temporais complexos, múltiplas formas de passado, presente condicional, futuros hipotéticos. Era como se a língua tivesse sido projetada por pessoas que pensavam sobre tempo de forma diferente. Por pessoas que precisavam falar sobre eventos que poderiam acontecer, que deveriam ter acontecido, que aconteceriam se certas condições fossem atendidas. É uma sofisticação temporal que linguistas modernos associam apenas com conceitos de física quântica e filosofia temporal avançada. A segunda morte do acádio é documentada com precisão mórbida. O último texto cuneiforme em acádio foi escrito em 75 d.C. por um escriba chamado Seleuco em um templo de Babilônia. Ele sabia que estava registrando o fim de uma tradição de 3.000 anos. Suas palavras finais, traduzidas, são: as vozes antigas se silenciam, mas os sussurros permanecem nas pedras para aqueles que souberem escutar. Hoje, apenas algumas centenas de pessoas no mundo conseguem ler acádio fluentemente. Mas há algo estranhamente reconfortante no fato de que, depois de 4.000 anos, ainda conseguimos ouvir os sussurros de uma civilização que uma vez governou o mundo. Mesmo que essas vozes antigas às vezes digam coisas que preferíamos não ter ouvido. Você consegue ouvir o eco distante de tambores de guerra que tocaram pela última vez há 4.000 anos? Há algo profundamente inquietante sobre descobrir que técnicas militares que consideramos modernas já eram usadas quando as pirâmides do Egito ainda estavam sendo construídas. Os acádios não apenas inventaram a guerra organizada, eles a transformaram numa ciência tão precisa que suas inovações ainda ecoam nos campos de batalha contemporâneos. A primeira revolução militar acádia foi compreender que guerra não é sobre coragem individual ou força bruta. É sobre logística. Enquanto outros exércitos dependiam de guerreiros que traziam suas próprias armas e comida, os acádios criaram o primeiro sistema de suprimento militar centralizado da história. Depósitos estrategicamente posicionados, rações padronizadas, equipamentos uniformes produzidos em massa por artesãos especializados. É assombroso pensar que eles resolveram problemas que ainda atormentam exércitos modernos. Como manter soldados alimentados durante campanhas longas? Os acádios inventaram uma espécie de ração de campanha. Barras compactas de grãos, frutas secas e mel que podiam durar meses sem estragar. Como manter disciplina em formações grandes? Eles desenvolveram um sistema de sinais visuais e sonoros que permitia coordenar movimentos de milhares de soldados simultaneamente. Mas talvez a inovação mais genial tenha sido psicológica. Os acádios compreenderam que vencer batalhas é menos importante que vencer mentes. Eles criaram o primeiro departamento de guerra psicológica da história, especializado em quebrar a moral inimiga antes mesmo do primeiro confronto físico. Uma de suas táticas favoritas era o que textos cuneiformes chamam de a Marcha dos Fantasmas. Soldados acádios se aproximavam de cidades inimigas durante a noite, usando armaduras polidas que refletiam a luz da lua. À distância, no escuro,
Pareciam espíritos brilhantes flutuando em formação perfeita. O efeito psicológico era devastador. Muitas cidades se rendiam sem luta, convencidas de que estavam sendo atacadas por exércitos sobrenaturais. Existe uma descoberta arqueológica fascinante de 1967 que ilustra a sofisticação militar acádia. Em Tel Leilan, na Síria, escavações revelaram os restos de um acampamento militar acádio perfeitamente preservado. O que impressionou os arqueólogos não foi apenas a organização, latrinas padronizadas, áreas de treinamento demarcadas, sistemas de drenagem eficientes, mas a evidência de que eles usavam maquetes para planejar batalhas. Pequenos modelos em argila mostravam terrenos específicos com peças móveis, representando diferentes tipos de tropas. Era como jogar xadrez tridimensional com exércitos reais. Generais acádios podiam testar estratégias, antecipar contra-ataques, calcular probabilidades, 3.000 anos antes da teoria dos jogos ser formalizada matematicamente. Mas aqui está onde as práticas militares acádias se tornam verdadeiramente estranhas. Textos descrevem rituais pré-batalha, que vão muito além de simples cerimônias religiosas. Soldados eram submetidos a jejuns específicos, que alteravam seus estados de consciência. Faziam-nos consumir certas ervas que aguçavam reflexos, mas diminuíam sensibilidade à dor. E participavam de danças de guerra hipnóticas, que sincronizavam seus movimentos a níveis quase telepáticos. O resultado era algo que testemunhas contemporâneas descreviam como soldados que lutavam como se fossem uma única mente distribuída em muitos corpos. Formações acádias se moviam com precisão mecânica, reagiam a mudanças táticas instantaneamente e mantinham coesão mesmo sob pressão extrema. Era como enfrentar um organismo coletivo inteligente disfarçado de exército humano. Uma das técnicas mais perturbadoras era o que chamavam de a colheita do medo. Antes de atacar uma região, soldados acádios espalhavam histórias sobre suas próprias capacidades sobrenaturais. Contratavam bardos locais para cantar sobre batalhas anteriores, exagerando deliberadamente a brutalidade e eficácia acádia. Quando finalmente atacavam, o terror psicológico já havia feito metade do trabalho. O aspecto mais moderno das campanhas acádias era seu uso sistemático de inteligência militar. Redes de espiões coletavam informações detalhadas sobre defesas inimigas, recursos disponíveis, moral das tropas, até mesmo informações pessoais sobre comandantes adversários. Era guerra de informação sofisticada, disfarçada de conquista bárbara. Talvez o eco mais inquietante dos tambores de guerra acádios seja a percepção de que eles não estavam apenas conquistando território. Estavam testando teorias. Cada campanha era um experimento em larga escala sobre natureza humana, sobre como sociedades reagem ao estresse extremo, sobre os limites da organização social. Era como se todo o império fosse um laboratório gigantesco, e as guerras fossem apenas pesquisa aplicada. Você já entrou em uma igreja antiga durante a madrugada e sentiu que as pedras ainda sussurravam orações de séculos passados? Os zigurates acádios tinham esse mesmo peso de história acumulada, mas multiplicado por algo muito mais antigo e muito mais perturbador. Não eram apenas templos. Eram máquinas espirituais projetadas para conectar o mundo físico com dimensões que preferimos fingir que não existem. Um zigurate, típico acádio, não era construído aleatoriamente. Cada degrau, cada câmara, cada corredor seguia proporções matemáticas específicas baseadas em observações astronômicas precisas. Era como se os arquitetos tivessem recebido plantas técnicas de uma fonte que compreendia geometria sagrada de formas que nossa civilização ainda está redescobrindo. Os rituais realizados nesses templos iam muito além de simples adoração. Textos cuneiformes descrevem cerimônias que duravam dias inteiros, envolvendo jejuns específicos, consumo de substâncias que alteravam a consciência e técnicas de respiração que induziam estados alterados. Sacerdotes acádios não apenas oravam para os deuses. Eles deliberadamente entravam em contato direto com eles. Mas aqui está onde os rituais se tornam verdadeiramente fascinantes. Eles funcionavam. Não de forma simbólica ou psicológica, mas de maneiras mensuráveis e documentadas. Sacerdotes acádios conseguiam prever eclipses com precisão impossível para sua época.
diagnosticar doenças através de técnicas que antecipavam práticas médicas modernas, e tomar decisões políticas baseadas em informações que só poderiam ter vindo de fontes não convencionais. Existe uma descoberta arqueológica de 1971 que ilustra perfeitamente a sofisticação dos rituais acádios. No subsolo de um zigurat em Nippur, arqueólogos encontraram o que inicialmente assumiram ser uma câmara funerária. Mas análises mais detalhadas revelaram algo muito mais intrigante. Uma sala perfeitamente isolada acusticamente, com propriedades de ressonância que amplificavam frequências específicas de voz humana. Era como um estúdio de gravação ancestral, projetado para criar efeitos sonoros que alteravam estados de consciência. Testes modernos mostraram que cantos realizados naquela câmara produziam frequências que sincronizam ondas cerebrais, induzindo estados meditativos profundos em qualquer pessoa presente. Os acádios haviam descoberto neuroacústica 3.000 anos antes da neurociência existir como disciplina. Mas talvez o aspecto mais perturbador dos rituais acádios fosse sua natureza coletiva. Não eram práticas individuais ou pequenos grupos de iniciados. Cerimônias importantes envolviam centenas, às vezes milhares de participantes simultaneamente. Imagine o poder psíquico gerado quando milhares de mentes entram em estados alterados sincronizados. É o tipo de coisa que faria físicos quânticos modernos perderem o sono. Os textos descrevem fenômenos que ocorriam durante esses rituais coletivos. Vozes vindas do ar. Luzes que dançavam sem fogo. Sombras que se moviam contra suas fontes. Inicialmente, acadêmicos assumiram que eram descrições poéticas de experiências espirituais. Mas quando você considera a precisão científica dos acádios em outras áreas, começa a se perguntar se eles estavam documentando literalmente o que observavam. Existe um ritual particularmente intrigante, descrito em tabletes encontrados em Mari, chamado a Abertura das Águas Profundas. Realizado apenas durante eclipses lunares, envolvia sacerdotes descendo a câmaras subterrâneas especiais, construídas parcialmente submersas em lençóis freáticos. O objetivo declarado era ouvir sussurros vindos das raízes do mundo. O que torna isso ainda mais estranho é que várias dessas câmaras rituais foram encontradas construídas sobre formações geológicas específicas, falhas tectônicas ativas, depósitos de minerais piezoelétricos, cavernas com propriedades acústicas incomuns. Era como se os acádios soubessem exatamente onde a Terra falava mais claramente. Uma das descobertas mais inquietantes foi feita em 1983 por uma equipe arqueológica trabalhando em Babylon. Eles encontraram evidências de que alguns zigurates tinham sistemas hidráulicos complexos que criavam correntes de água subterrâneas artificiais. Não para irrigação ou consumo, mas para produzir sons específicos que ressoavam através da estrutura inteira do templo. Era como se cada zigurate fosse um instrumento musical gigantesco, afinado para frequências que tinham efeitos específicos sobre a consciência humana. E quando você multiplica isso por dezenas de templos operando simultaneamente através do Império, começa a entender por que textos contemporâneos descrevem o Império Acádio como um lugar onde os próprios deuses caminhavam entre mortais. Talvez os acádios tenham compreendido algo que nossa civilização esqueceu, que a realidade física é apenas uma camada de algo muito mais profundo, e que com os rituais corretos, as pessoas certas e o ambiente adequado, é possível tocar essas camadas mais profundas e trazer um pouco de sua sabedoria para nosso mundo cotidiano. Você conhece aquela sensação quando algo que parecia sólido e permanente simplesmente desmorona? Não gradualmente, não com avisos, mas de repente, como se uma força invisível tivesse decidido que sua hora havia chegado. Foi exatamente isso que aconteceu ao Império Acádio, quando os Guti desceram das montanhas Zagros por volta de 2154 a.C., trazendo consigo uma escuridão que os textos cuneiformes descrevem como a maldição que devora civilizações. Os Guti não eram um povo qualquer. Eram nômades das montanhas que viviam nas fronteiras do mundo conhecido. Considerados bárbaros pelos acádios, até que deixaram de ser apenas um incômodo periférico e se tornaram o pesadelo que destruiu o primeiro império da humanidade. Mas aqui está o que torna tudo isso verdadeiramente estranho. Os sinais da invasão Guti
Estavam por toda parte, sussurrados em presságios que ninguém soube interpretar até ser tarde demais. Os últimos anos do Império Acádio foram marcados por uma série de eventos que, retrospectivamente, formam um padrão inquietante. Secas prolongadas que duraram mais de uma década, transformando terras férteis em desertos. Pragas de gafanhotos que chegavam em nuvens tão densas que escureciam o sol por dias. Rios que mudavam de curso espontaneamente, deixando cidades inteiras sem acesso à água. Mas os presságios mais perturbadores eram os psicológicos. Textos da época descrevem uma epidemia de pesadelos coletivos que assolava as populações urbanas. Pessoas relatavam sonhos idênticos sobre sombras com olhos de fogo descendo das montanhas, sobre o silêncio que engole todas as vozes, sobre águas que se tornam sangue. Era como se o inconsciente coletivo do Império estivesse recebendo avisos de uma catástrofe iminente. Os sacerdotes acádios, normalmente mestres em interpretar sinais divinos, pareciam estranhamente cegos aos avisos. Ou talvez não fossem cegos. Talvez simplesmente se recusassem a ver. Existe algo profundamente humano nessa negação coletiva. Essa tendência de ignorar evidências perturbadoras quando elas contradizem nossa versão preferida da realidade. Quando os Guti finalmente atacaram, não foi como invasões tradicionais. Eles não cercaram cidades, não lutaram batalhas formais. Em vez disso, simplesmente apareceram. Como se tivessem se materializado das próprias sombras das montanhas. Cidades acádias amanheciam cercadas por guerreiros que não estavam lá na noite anterior. Guarnições militares desapareciam sem sinais de luta, deixando apenas equipamentos abandonados e pegadas que levavam às montanhas. O aspecto mais perturbador da conquista Guti era sua sistematicidade. Eles não destruíam aleatoriamente. Eles desmontavam metodicamente cada instituição que havia tornado o Império Acádio possível. Bibliotecas eram esvaziadas, seus tabletes levados para locais desconhecidos. Oficiais administrativos desapareciam, junto com todos os registros que mantinham. Era como se os Guti compreendessem exatamente como civilizações funcionam. E soubessem precisamente como fazê-las parar de funcionar. Existe uma teoria arqueológica fascinante sobre a natureza da conquista Guti. Alguns pesquisadores sugerem que eles não eram realmente bárbaros, mas remanescentes de uma civilização anterior que havia sido conquistada e assimilada pelos acádios gerações antes. Se isso for verdade, a invasão Guti não foi uma conquista externa. Foi uma revanche cuidadosamente planejada, executada por pessoas que conheciam os acádios melhor que eles mesmos se conheciam. Isso explicaria por que os Guti pareciam saber exatamente onde atacar, quais instituições destruir primeiro, como desmantelar sistemas administrativos complexos, que haviam levado séculos para serem desenvolvidos. Era como se possuíssem um mapa detalhado dos pontos fracos da civilização acádia, porque talvez realmente possuíssem. A maldição Guti não era apenas militar ou política, era cultural. Eles sistematicamente apagaram a memória acádia. Nomes de reis foram cinzelados de estelas, textos históricos foram destruídos, tradições orais foram interrompidas. Por quase um século, foi como se o Império Acádio nunca tivesse existido. Era apagamento cultural tão completo que faria ditadores modernos sentirem inveja. Mas talvez o aspecto mais inquietante da conquista Guti seja o que aconteceu depois. Após destruírem sistematicamente a civilização acádia, eles simplesmente desapareceram. Não criaram um império próprio, não se estabeleceram nas cidades conquistadas. Voltaram para suas montanhas como se fossem fantasmas, retornando às sombras das quais emergiram. É como se sua única função histórica fosse ser o instrumento da destruição acádia. Uma vez cumprido esse propósito, eles se desvaneceram na obscuridade, deixando apenas sussurros sobre o povo que veio das montanhas para restaurar o equilíbrio. Alguns textos posteriores sugerem que os Guti acreditavam estar cumprindo uma missão divina, corrigindo algum desequilíbrio cósmico que o Império Acádio havia criado. Talvez a verdadeira maldição dos Guti não fosse o que eles fizeram, mas o que eles representavam. A lembrança persistente de que toda civilização, não importa quão poderosa, carrega dentro de si as sementes de sua própria destruição. Você consegue imaginar o silêncio sepulcral de uma biblioteca
onde vozes de 4.000 anos sussurram através de tabletes de argila rachados. A Biblioteca de Nínive, construída pelo rei assírio Assurbanipal no século 7 a.C., guardava segredos que haviam sobrevivido à queda do Império Acádio por mais de 1.500 anos. Quando arqueólogos britânicos a descobriram em 1849, não sabiam que estavam abrindo um arquivo que continha ecos perturbadores de uma civilização que deveria ter sido esquecida para sempre. A biblioteca funcionava como uma espécie de museu macabro da memória mesopotâmica. Assurbanipal havia ordenado que escribas copiassem todos os textos antigos que pudessem encontrar, criando uma coleção de mais de 30.000 tabletes cuneiformes. Mas não era apenas preservação histórica. Era uma obsessão com conhecimentos perdidos, especialmente aqueles relacionados ao misterioso Império Acádio que havia assombrado a memória mesopotâmica por milênios. Entre as descobertas mais inquietantes estavam os chamados Textos das Águas Escuras, uma coleção de tabletes acádios que Assurbanipal havia mandado seus agentes procurarem especificamente. Esses textos não eram literatura comum ou registros administrativos. Eram manuais técnicos que descreviam práticas que os próprios assírios consideravam perigosas demais para serem implementadas. Um desses textos, conhecido pelos arqueólogos como o Manual dos Sussurros, contém instruções detalhadas para o que só pode ser descrito como tecnologia de comunicação paranormal. Ele descreve como construir câmaras de escuta, que permitiriam ouvir conversas acontecendo a centenas de quilômetros de distância, usando apenas água corrente, cristais específicos e técnicas de meditação profunda. O mais perturbador é que quando arqueólogos modernos testaram algumas dessas instruções, elas funcionaram. Não completamente, não de forma confiável, mas funcionaram o suficiente para fazer pesquisadores sérios questionarem tudo o que pensavam saber sobre as limitações da tecnologia antiga. Existe uma seção particularmente inquietante da biblioteca dedicada ao que Assurbanipal chamava de os arquivos do fim. Esses tabletes continham profecias acádias sobre o fim de sua própria civilização, escritas séculos antes dos eventos que descrevem. Elas falam sobre filhos das montanhas que trarão o silêncio, sobre águas que se tornarão veneno, sobre o dia em que os deuses voltarão as costas para seus filhos. Mas as profecias não paravam com a queda do Império Acádio. Continuavam descrevendo eventos futuros com uma precisão que fazia os tradutores hesitarem antes de publicar suas descobertas. Elas falavam sobre impérios que surgiriam das cinzas dos acádios, sobre guerras que durariam gerações, sobre uma época em que homens voariam como pássaros, mas esqueceriam como caminhar na terra. Uma descoberta particularmente fascinante foi feita em 1955, quando um jovem arqueólogo chamado David Sterling encontrou uma seção secreta da biblioteca, selada atrás de uma parede falsa. Os tabletes encontrados lá estavam em perfeito estado de conservação, como se tivessem sido deliberadamente preservados para serem descobertos em um momento específico da história. Esses tabletes continham algo que mudou para sempre nossa compreensão dos acádios. Mapas. Não mapas geográficos convencionais, mas diagramas detalhados do que os textos chamavam de os caminhos entre mundos. Eles mostravam localizações específicas, onde, segundo os acádios, era possível atravessar as águas que separam o que é do que poderia ser. Sterling passou o resto de sua carreira tentando decifrar esses mapas. Seus diários, descobertos após sua morte em 1987, revelam uma progressão inquietante de ceticismo acadêmico para algo que beirava a obsessão mística. Nas últimas entradas, ele escrevia sobre sussurros nas escavações e sombras que se movem independentemente de suas fontes. O aspecto mais moderno dos textos da Biblioteca de Nínive é sua compreensão de que informação, uma vez registrada, se torna imortal. Os escribas acádios não estavam apenas documentando eventos, estavam criando mensagens deliberadas para civilizações futuras que ainda não existiam. Era como se compreendessem que suas vozes ecoariam através do tempo, carregando avisos para gerações que ainda não haviam nascido. Existe um padrão estranho nos tabletes acádios encontrados em Nínive. Quanto mais antigos, mais normais eles parecem. Registros administrativos, listas de impostos, correspondência diplomática. Mas os tabletes mais tardios, especialmente aqueles dos últimos anos do Império,
Contém informações que desafiam qualquer tentativa de classificação racional. Eles falam sobre máquinas que pensam, sobre espelhos que mostram lugares distantes, sobre vozes que viajam através do ar sem corpos. Quando esses textos foram traduzidos pela primeira vez no século XIX, acadêmicos os classificaram como fantasia religiosa. Hoje, após décadas de avanços tecnológicos, eles soam menos como fantasia e mais como manuais técnicos de uma civilização que havia descoberto princípios que levamos milênios para redescobrir. Talvez a biblioteca de Nínive não fosse apenas um arquivo do passado, mas uma cápsula do tempo deliberadamente criada para preservar conhecimentos que seus criadores sabiam que o mundo perderia, mas que eventualmente precisaria reencontrar. Você já parou para pensar por que certas estruturas de poder parecem tão familiares? Por que burocracias modernas, corporações multinacionais e até mesmo redes sociais digitais funcionam com padrões que parecem ecoar algo muito mais antigo? A resposta pode estar sussurrando através de 4.000 anos de história, carregada no DNA invisível de uma civilização que nunca realmente morreu. Apenas se transformou e se espalhou através de todas as civilizações que vieram depois. O Império Acádio não foi apenas o primeiro império da história. Foi o protótipo, o modelo original de como organizar sociedades complexas, controlar populações grandes e manter poder através de distâncias vastas. Cada império que surgiu depois, babilônico, assírio, persa, romano, essencialmente copiou e adaptou inovações acádias. Era como se Sargão tivesse escrito o manual de instruções para a dominação civilizada, e toda a história subsequente fosse apenas variações sobre esse tema original. Mas os ecos vão muito além de estruturas políticas óbvias. A própria ideia de identidade nacional, de lealdade a conceitos abstratos ao invés de pessoas específicas, de propaganda sistemática para moldar percepções públicas. Tudo isso começou com os acádios. Eles inventaram a arte de fazer milhões de pessoas se identificarem com símbolos, de transformar diversidade tribal em unidade imperial, de criar pertencimento artificial, onde só existia geografia compartilhada. É assustadoramente moderno, não é? A forma como países contemporâneos usam hinos, bandeiras, feriados nacionais para criar coesão social? Os acádios fizeram isso primeiro, com hinos a Sargão, símbolos imperiais gravados em cada edifício público, festivais que celebravam conquistas militares específicas. Era engenharia social sofisticada disfarçada de patriotismo espontâneo. Mas talvez o legado mais penetrante dos acádios seja algo mais sutil: a normalização da vigilância sistemática. Eles criaram o primeiro estado de inteligência da história, com redes de informantes, análise de correspondência privada e perfis psicológicos detalhados de cidadãos considerados problemáticos. Era espionagem interna, institucionalizada 3 milênios antes de Orwell imaginar o Grande Irmão. Existe uma descoberta arqueológica fascinante que ilustra perfeitamente essa sofisticação. Em 1973, escavações em Mari revelaram os restos de um escritório de informações acádio. Milhares de tabletes organizados em categorias específicas. Relatórios de agentes sobre atividades suspeitas. Análises de padrões de comportamento social, até mesmo o que só pode ser descrito como perfis psicológicos de líderes locais. O sistema era tão avançado que incluía o que hoje chamaríamos de análise preditiva. Escribas especializados analisavam dados coletados para prever onde rebeliões poderiam surgir, quais regiões estavam vulneráveis a invasões, até mesmo quais indivíduos tinham probabilidade de se tornarem dissidentes políticos. Era Big Data ancestral, processado por mentes humanas ao invés de algoritmos digitais. Mas o aspecto mais inquietante do legado acádio é sua influência sobre conceitos fundamentais de autoridade. Eles inventaram a ideia de que governantes não são apenas líderes práticos, mas representantes de forças cósmicas superiores. Sargão não governava apenas porque era militarmente superior. Governava porque havia sido escolhido pelos deuses para trazer ordem ao caos primordial. Essa justificativa transcendental para poder temporal se tornou o modelo padrão para todos os governos subsequentes. Faraós egípcios eram deuses encarnados. Imperadores romanos eram divinizados após a morte.
Reis medievais governavam por direito divino. Ditadores modernos falam sobre destino histórico. Todos ecos da inovação original acádia de transformar poder político em mandato espiritual. O DNA acádio se manifestou de formas especialmente óbvias nas estruturas corporativas modernas. A hierarquia administrativa rigorosamente estratificada, a departamentalização de funções especializadas, a documentação obsessiva de todos os processos, são características que qualquer executivo contemporâneo reconheceria imediatamente. Os acádios inventaram a burocracia corporativa 4.000 anos antes das primeiras corporações existirem. Existe até mesmo um paralelo inquietante entre redes sociais digitais e sistemas de comunicação acádios. Ambos criam conexões instantâneas entre pessoas geograficamente distantes, permitem disseminação rápida de informação e desinformação, e facilitam vigilância sistemática de comportamentos individuais. É como se estivéssemos reinventando, com tecnologia digital, padrões sociais que os acádios haviam descoberto usando apenas argila e inteligência humana. Talvez o legado mais profundo dos acádios seja algo que raramente percebemos conscientemente. A ideia de que sociedades podem ser deliberadamente projetadas. Que cultura, economia, política não são forças naturais que simplesmente acontecem, mas sistemas que podem ser engenheirados para produzir resultados específicos. Essa percepção transformou para sempre a relação entre governantes e governados. Depois dos acádios, líderes não apenas reagiam às circunstâncias, eles criavam deliberadamente as circunstâncias que justificavam seu poder. Era planejamento social sistemático, e suas técnicas continuam sendo usadas hoje por governos, corporações e qualquer organização que precisa moldar comportamento humano em larga escala. O Império Acádio pode ter caído há 4.000 anos, mas sua influência continua sussurrando através de cada estrutura de poder que encontramos em nosso mundo moderno. Você consegue sentir o peso do silêncio quando está sozinho em lugares muito antigos? Há algo nas ruínas que sussurra sobre impermanência, sobre como até mesmo os mais poderosos impérios da história se tornam, eventualmente, apenas fragmentos de pedra espalhados pela areia. Mas às vezes, se você souber escutar, perceberá que esse silêncio não é vazio. Ele está carregado de ecos que ainda ressoam através dos milênios. Esta noite, percorremos 4.000 anos de história seguindo os rastros de uma civilização que inventou quase tudo que ainda reconhecemos como moderno. Impérios organizados, burocracias eficientes, redes comerciais globais, propaganda sistemática, guerra psicológica, vigilância estatal. Os acádios não apenas criaram o primeiro império da humanidade, eles criaram o template que todas as civilizações subsequentes copiariam, adaptariam e eventualmente chamariam de próprio. Mas talvez a verdadeira lição do Império Acádio não seja sobre sua grandeza, seja sobre seus mistérios. Acad, a capital que governa o mundo por quase 2 séculos, e depois simplesmente desaparece sem deixar rastros. Enheduanna, a primeira escritora da história, cujos poemas continham profecias que se cumpriram milênios depois de sua morte. Naram-Sin, o rei que se tornou Deus, e pagou um preço que ainda não compreendemos completamente. Existe algo profundamente inquietante sobre civilizações que possuem conhecimentos que transcendem suas limitações tecnológicas aparentes. Os acádios calculavam eclipses com precisão impossível. Construíam estruturas com propriedades acústicas que alteravam estados de consciência. Desenvolveram técnicas de comunicação à distância que funcionavam de formas que nossa ciência ainda está tentando explicar. É como se eles tivessem acesso a camadas de realidade que nossa civilização esqueceu como alcançar. Ou talvez, mais perturbador ainda, é como se certas verdades sobre a natureza da existência fossem mais óbvias para mentes que não haviam sido condicionadas pelos pressupostos de nossa era tecnológica. Os sussurros que ecoam das ruínas acádias carregam uma mensagem estranhamente reconfortante. Que nada é permanente. Mas tudo deixa rastros. O Império Acádio caiu, Acad desapareceu, a língua acádia morreu 2 vezes. Mas suas inovações continuam moldando nosso mundo. Seus mistérios continuam desafiando nossa compreensão. Suas vozes antigas continuam sussurrando através dos textos que sobreviveram. Talvez seja isso que realmente importa sobre a história antiga.
Não os fatos específicos que conseguimos documentar, mas os mistérios que permanecem. As perguntas que civilizações inteiras deixaram sem resposta, os conhecimentos que foram deliberadamente enterrados, os segredos que algumas mentes consideraram perigosos demais para serem preservados. Há momentos, durante as escavações arqueológicas mais silenciosas, quando pesquisadores relatam sensações estranhas, sussurros em línguas que não conseguem identificar, ecos de vozes onde não deveria haver eco, sombras que se movem independentemente de suas fontes. Talvez sejam apenas truques da mente cansada, ilusões criadas por muito tempo passado sozinho, em lugares assombrados pela história. Ou talvez sejam evidências de algo mais profundo, de que certas civilizações deixam marcas que transcendem os vestígios físicos que conseguimos escavar. De que vozes antigas às vezes encontram formas de ecoar através do tempo, carregando mensagens para ouvidos que ainda não aprenderam como escutar. O mistério do Império Acádio permanece incompleto, e talvez seja exatamente assim que deveria ser. Algumas histórias são mais poderosas quando deixam perguntas sem resposta. Quando preservam espaços onde nossa imaginação pode encontrar verdades que fatos documentados nunca conseguiriam transmitir. Os acádios compreenderam algo que nossa era da informação às vezes esquece: que os segredos mais importantes não são aqueles que podem ser explicados, mas aqueles que podem apenas ser experimentados. Que certas verdades só podem ser sussurradas, nunca declaradas. Que alguns conhecimentos só se revelam para mentes que aprenderam como permanecer quietas o suficiente para ouvir ecos vindos de épocas que oficialmente já não existem mais. Esta noite, nas horas silenciosas antes do amanhecer, se você escutar com atenção suficiente, talvez consiga ouvir esses sussurros também. Vozes antigas que ainda têm histórias para contar. Para aqueles corajosos o suficiente para acreditar que 4.000 anos não são tempo suficiente para silenciar completamente os ecos de uma civilização que tocou mistérios que nossa era ainda está aprendendo a reconhecer. E assim, respirem fundo. Chegamos ao fim desta jornada, através das areias do tempo. O Império Acádio pode ter desaparecido há milênios, mas suas histórias continuam vivas nas palavras que compartilhamos esta noite. Há algo profundamente reconfortante em saber que vozes antigas ainda conseguem nos alcançar, sussurrando segredos através dos séculos como uma canção de ninar cósmica que embala nossa curiosidade até o sono. Vocês foram companheiros maravilhosos nesta exploração. Suas presenças silenciosas tornaram cada mistério mais rico, cada descoberta mais significativa. Obrigado por caminharem comigo através destes corredores sombrios da história, por permitirem que estas vozes antigas ecoassem através de suas imaginações, por manterem viva a chama da curiosidade que torna possível que civilizações perdidas ainda conversem conosco através da escuridão do tempo. Agora, enquanto o silêncio suave retorna, levem consigo a sensação calorosa de terem tocado algo eterno, a compreensão reconfortante de que algumas histórias transcendem suas épocas, de que alguns mistérios são mais belos quando permanecem parcialmente velados, de que certas verdades se revelam não através da luz dura dos fatos, mas através da penumbra gentil da imaginação informada. Deixem que suas mentes se aquietem naturalmente, como areias que se assentam após a tempestade, sabendo que os sussurros que ouviram esta noite continuarão ecoando suavemente em seus sonhos, carregando-os para regiões de descanso, onde antigo e moderno se encontram em harmonia perfeita, onde mistérios resolvidos e não resolvidos dançam juntos na quietude serena da compreensão que transcende a necessidade de explicações completas. Durmam bem, exploradores de mistérios. Que seus sonhos sejam povoados por ecos gentis de civilizações antigas, por sussurros reconfortantes de vozes que aprenderam os segredos de falar através do tempo, por aquela paz profunda que vem de saber que fazem parte de uma história muito maior e mais bela do que qualquer mente individual poderia abranger completamente. Fim do script. Bons sonhos.